Terapia de guerrilha. O que é terapia de guerrilha? O soco não é para ferir, mas para mover. Terapia de guerrilha, TG, não é um termo técnico. Não se encontra nada parecido em nenhum livro de psicologia. Esse é o nome genérico para o que estamos fazendo nas lives diárias, nos stories do Instagram, e que só pode ser feito no ambiente da internet. Quando recebo uma pergunta pelos stories, não conheço quem está me perguntando. E a ideia é dar uma resposta geral e generalizante. Isso tem de ser assim. Se uma pessoa chega ao meu consultório e me apresenta uma questão qualquer, a situação é outra. Ali não é possível fazer terapia de guerrilha, porque no consultório estou diante de uma pessoa concreta que narra sua história. Eu a vejo, ouço a sua voz, reparo em suas expressões, e tudo o que ela pede é algo que não seja genérico. No ambiente do consultório, diferencialmente da internet, quem me procura apresenta-se com a sua pessoalidade, com a sua particularidade, e vou atrás da sua história concreta, do seu eixo narrativo específico, tentando desarmar certos gatilhos e apresentar uma proposta de um próximo passo, de uma nova história, ou ainda de uma permanência na circunstância atual. O que se faz no consultório é o contrário do que se faz na internet. Na internet, graças ao anonimato, eu trabalho a outra face da moeda. Todo ser humano tem, de um lado, aquilo que lhe é particular, e de outro, aquilo que é genérico, que é igual em todo mundo. Todos temos, de algum modo, o mesmo tipo de funcionamento. Para além das nossas questões específicas, temos algo que é compartilhado por todos os outros seres humanos. E é isso que eu trabalho na terapia de guerrilha. Às vezes, alguém reclama que eu não respondi a sua pergunta nos stories. Mas a questão é a seguinte: não importa se eu não respondi a sua pergunta. Leia todas as respostas, porque elas servem para você também. Servem para mim, servem para você, servem para todo mundo. Na internet, eu dou uma resposta geral que serve para cada indivíduo em concreto. Não é uma resposta geral vazia. E aqui está a grande diferença entre o que eu faço e o que a maior parte do pessoal coaching está fazendo. As respostas dos gurus da motivação também são genéricas, mas não servem para o indivíduo em concreto. São genéricas e servem apenas no mundo da abstração. Comentei em uma das minhas lives uma resposta do Augusto Curry, na qual ele afirmava que o caminho para a felicidade era cuidar do meio ambiente ou qualquer coisa desse tipo. Essa é uma afirmação genérica, é absolutamente abstrata, que não serve para o ser humano concreto. O ser humano concreto não encontra a felicidade cuidando do meio ambiente. Pode soar bonitinho, pode ser uma ideia bacana, mas não resolve a sua vida concreta. O que nós fazemos aqui é diferente. Eu dou uma resposta genérica, mas que serve para cada ser humano em concreto. É por isso que às vezes parece agressivo, às vezes parece grosseiro, e a pessoa fica desconcertada, mas não está sendo agressivo com você. Então, não se sinta ofendido. Mas por outro lado, ofenda-se. Há algo em você que também existe em mim, no vizinho, no porteiro. Há certas coisas que são uma intersecção entre todo ser humano.
Todos nós compartilhamos de uma mesma antropologia. Antropologia é o estudo da natureza do ser humano. Quando estudamos a antropologia como disciplina da filosofia, estamos olhando para a seguinte questão: existe algo que é compartilhado por todos os seres humanos. Existe um certo mecanismo de funcionamento que não é exclusividade sua, mas é de todos nós. É nisso que eu bato na terapia de guerrilha. Portanto, na terapia de guerrilha, estou batendo naquilo que é natureza humana. Vai funcionar para você, assim como vai funcionar para o porteiro do seu prédio e para mim. Recebo vários relatos desses tipos. Da patroa ricaça que está me assistindo, ao mesmo tempo em que a empregada doméstica dela também está. Porque as duas entendem o que eu estou falando? Porque não estou falando de algo que seja particular dos ricaços ou dos pobres, mas de algo que é particular da natureza humana. Então, se eu não respondi a sua pergunta, não faz mal, leia o que eu respondi para os outros, que aquilo também serve para você. Não se sinta ofendido com o que eu digo, mas por outro lado, ofenda-se. Também existe na vida algo chamado comédia, humor, graça, e é por isso que as respostas são pontuadas por piadas, por deboche. Se você leva tudo muito a sério, muito ao pé da letra, acaba se pervertendo. O velho ditado tem razão. Quem não se diverte se perverte. O contrário da seriedade não é a putaria. O contrário da seriedade é a diversão. O sujeito que não sabe viver com humor, que não sabe encontrar a comédia nas situações da vida humana, que não sabe se divertir, acaba indo para um caminho de perversão. Muita gente que não consegue ser fiel no casamento, que vive com a cabeça meio maluca, que acaba enveredando por uma perversão moral, uma perversão do espírito ou uma perversão biográfica, é gente que ainda não encontrou os caminhos da diversão natural, que ainda não conseguiu olhar para a vida e rir dela às vezes. Em certos casos, você tem de olhar para a situação assim, descontraindo-se. As pessoas estão vivendo ou muito contraídas, ou muito dispersas. O contrário da contração não é a dispersão, mas a descontração. O contrário da preocupação, da seriedade, não é essa diversão do espírito que se apresenta na forma de bebedeira ou baixaria moral. O contrário da preocupação é o divertimento. Existe na vida um quê de humor, de comédia, que todos têm de conseguir encontrar. Se eu faço um deboche nos stories, não é que eu queira rir da sua cara. O que eu estou tentando fazer ali é lhe mostrar como você deve, às vezes, encarar a vida. Existe, portanto, algo da natureza humana que é comum a todos nós. E é nesse ponto que eu estou tocando na terapia de guerrilha. É isso que você tem de conseguir ouvir e entender. Quando eu entro nos stories, eu entro para ajudar, porque ali estou falando com aquela parte sua que também é minha, que também é da sua esposa, que também é do seu vizinho, e por isso serve para todos, para você inclusive. Os socos que eu dou, e eu não dou para feri-los, mas para movê-lo. É simples assim. Existe algo da natureza humana que é comum a todos nós. E é nesse ponto que estou tocando na terapia de guerrilha. E é isso que você tem de conseguir ouvir e entender. Pare de fingir
que você não tem um corpo e trate de se instalar na realidade. Cuide bem dos seus inícios. Tenha um ritual de presença. Já dizia o poeta que o tempo acaba, o ano, o mês e a hora. O tempo tudo engole. Se não quisermos que a vida passe em branco, precisamos tomar posse dessa dimensão da nossa existência. É uma verdade elementar que a semana é o somatório dos dias, o mês e os somatórios das semanas, o ano é o somatório dos meses e a vida o somatório dos anos. Por isso, para viver uma vida que faça sentido, devemos começar por esta unidade básica chamada dia. Se você não consegue tomar posse dessa unidade fundamental, não vai conseguir dar forma à sua vida. É simples assim. Quero que você preste muita atenção. A partir de hoje, aos 90 minutos iniciais do seu dia, é uma verdade filosófica que um pequeno erro no princípio tende a se tornar um grande erro no fim. Se um navio sai do Rio de Janeiro rumo a Lisboa com um erro de 1 grau na saída, ele não vai parar em Lisboa, mas provavelmente na ponta sul da África. Por isso é importante tomar muito cuidado com os inícios, com tudo que começamos a fazer. Não se trata daquele cuidado obsessivo da pessoa que tem medo de tudo, mas do cuidado da pessoa com coragem, com visão, que sabe que tem de garantir muito bem o começo dos projetos para que eles cheguem ao seu termo como deveriam. Quantas vezes você já abandonou um projeto em sua vida? Uma ginástica, um curso de idiomas, um relacionamento, porque agiu às cegas e não cuidou bem do início? Vou dar um exemplo pessoal. Um dos meus primeiros projetos era cuidar da minha saúde, entrar na academia. Eu já havia abandonado essa intenção outras vezes e já conhecia os obstáculos que haviam me paralisado. Então, precisei parar e pensar. Faço academia de manhã e vou direto para o consultório. Naturalmente, eu precisaria ter a roupa de ginástica, o shampoo, o sabonete, etc., organizados previamente para tomar banho na academia e seguir direto para o trabalho. O que poderia me paralisar aqui? Coisas muito simples. Por exemplo, não ter uma bolsa onde carregar o shampoo, a toalha, o tênis, etc. É nesse nível mesmo. Muitas vezes ficamos paralisados diante da vida e não vamos para o próximo nível, por falta de previsão de coisas desse tipo. Muitas vezes não nos doamos 100% para os nossos filhos, para o cônjuge, para os amigos, porque negligenciamos essas pequenas tarefas do início. Se eu tivesse me matriculado em uma academia sem comprar uma bolsa, ter separado uma bermuda, uma blusa, uma toalha, etc., certamente ao acordar eu ia achar tudo difícil, com aquele monte de criança dormindo em casa, a esposa organizando as coisas dela, enfim. Essa rotina de ter de arrumar as coisas, pensar de improviso pela manhã, organizar tudo na última hora, me atrapalharia de tal modo que eu certamente deixaria de cumprir aquela tarefa que me propus. Quero que você tome lápis e papel na mão e responda. Quantas vezes você abandonou algum projeto em sua vida porque era um mero desejo e não estava registrado por escrito em nenhum lugar? Isso é fundamental. Se você tem um desejo, mas ele não está no calendário, não está agendado, então ele não é sequer um desejo. Se eu não gastei tempo para escrever a coisa, para planejá-la minimamente,
então não posso esperar que aquilo se realize. O processo de cumprimento só começa se estiver planejado. Se não estar planejado, não consigo visualizar distintamente como deve ser o início. Acontece que cada um de nós enfrenta diariamente um projeto que